do Rodriguinho e do Christian que passaram aí, que a gente inclusive deu informação ontem, o Rodriguinho a gente deu em primeira mão, inclusive aqui no Alterosa Esporte. Tem também uma informação em relação ao Soteldo, Leopoldo Siqueira, que o Soteldo já estaria acertado com o Cruzeiro, mas há um porém. Aí, o Grêmio é que detém o direito de compra por ele estar emprestado e pelos valores a qual o Grêmio poderia passar para o Santos. Cruzeiro não vai anunciar agora e muito menos fazer estardalhaço nesse momento aí nas redes sociais ou de repente por aí. Vai esperar até o dia 31 de dezembro, que é onde acaba o contrato do Soteldo, e aí sim o Grêmio não exercendo o direito de compra ou se sobressaindo aos valores que o Cruzeiro colocou sobre o Soteldo será jogador do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro. Qual que é o valor mesmo? 4 milhões de dólares. Se o Grêmio não exercer o direito de compra, né? Na verdade, se ele não colocar um valor acima do que o Cruzeiro colocou. Esse valor ainda nós não sabemos. Mas certamente o Cruzeiro deve ter colocado um valor acima desses 4 milhões, que foi o preço estipulado para que o Grêmio tivesse o Soteldo em definitivo. 4 milhões para o Soteldo tá bem pago. Jogador de velocidade de drible no Brasil é muito rápido. O Gão tá todo animadinho porque tá chegando gente uma atrás da outra, reforçando o Cruzeiro. Daqui a pouco, detalhes aí da chegada de Christian e Rodriguinho, os dois falando aqui no Autoral Esportes sobre a nova casa. Aliás, o Rodriguinho é o retorno à casa, né? Para alegria da Nanjinha. Não, Léo, não é pra minha alegria. Fiquei bem chateada. Eu já fiquei chateada do Rodriguinho sair do América. Indo para um rival, então, eu fiquei mais chateada ainda, mas o que já foi falado pelo Toledo, concordo, mas também não vou ficar lamentando o resto do programa, do ano, a saída do Rodriguinho. Falha do América, erro do América, mas que o Rodriguinho tenha sucesso, não contra o América, mas eu torço por ele, é um menino ótimo. Mercado Trabalho, no ataque.com.br você tem essas e outras informações. Lateral do Cruzeiro, Marlon recebe consulta de clube da Inglaterra, Hugão. Ô, Léo, o Norwich. O Norwich. Ele é da... Tem o nome da segunda divisão da Inglaterra, que eu esqueci agora o nome que eles colocam lá, porque a Premier League é a primeira divisão, e tem um nome que se dá para a segunda divisão também. Aliás, 2 ligas que são muito bem vendidas. Championship, perfeito. Comercialmente, são 2 ligas interessantíssimas, por isso que o futebol, o campeonato inglês está acima da média nessa condição de marketing. Talvez o que pese para o Marlon é ele, de repente, ter visibilidade. Porque ele ainda tem desejo de seleção brasileira, ainda tem interesse, grandes interesses na carreira dele, e talvez ali ele não tenha essa visibilidade que ele quer. Eu sei que o Pedrinho não medirá esforços para fazer com que o Marlon fique aqui. E é absolutamente natural que um jogador da qualidade do Marlon, apesar de ter caído de rendimento, mas aí todo o time do Cruzeiro também caiu de rendimento nessa reta final, é um jogador de muita qualidade e de muito valor, principalmente nessa condição de marcação. Mas há de se levar em consideração, não foi só o Marlon que caiu em rendimento. O time todo do Cruzeiro caiu de rendimento no segundo semestre de 2024. Pois bem, então agora... Tudo bem, Nandinho? Tudo. E nem seria a avenida mais famosa da Inglaterra, né? A Abbey Road a primeira e a segunda Avenida Marlon. Cara, sabe o que eu gosto? Eu gosto que o Fael não tá com o treinador, não tem previsão de chegada de ninguém, mas aí, sabe aquela máscara do sorriso e atrás está chorando? Esse é o Fael no meme de hoje. Ele vai tentar provocar, vai tentar rivalizar, mas do Atlético nós temos que ter 2 sentimentos, gente. O primeiro é pena. O segundo, talvez, só resiliência com os amigos. Mas deixa de zoar os amigos, mesmo tendo resiliência não, viu? E o Gão que vai ver agora a emocionante despedida de Dudu, do Palmeiras. Tá vindo mesmo, Dudu? Será? Vou falar para vocês, torcedores, né? Eu acho que chegou um momento que eu esperava que poderia ser mais prolongado possível, mas infelizmente chegou esse momento de eu me despedir de vocês, torcedores palmeirenses. Pode ter certeza que está sendo um dia muito triste para mim, eu tendo que dar essa mensagem, essa palavra para vocês, mas eu não poderia deixar de agradecer vocês por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família, por tudo que vocês representam para mim, que vocês, por todo respeito, por todo amor, por todo carinho que vocês deram por mim, passando para agradecer por tudo isso. No Palmeiras foi ídolo, né? Foi vencedor.
e está saindo de que forma, Hugão? Porta da frente? Acaba que é, né, Léo? É, né? Naquela situação que teve no meio do ano ali, indigesta, eu diria, para os dois, né? Com a Leila, inclusive, entrando no meio, falando também que aquelas coisas que ela falou, o Alexandre Matos também falando o que falou e tal. Se você perguntar para mim assim, Hugão, você concorda com a chegada do Dudu no Cruzeiro? Meu lado torcedor, raiz, aquele garoto de 84 que acompanhou as glórias de 90, as vacas magras dos anos 80 também, bem raiz, fala assim, ó, não queria ver o Dudu, não. Talvez uma possibilidade de uma renovação, buscar alguém com potencial. Vamos analisar aqui, num elenco onde você tem uma possibilidade sendo ventilado aí, um Soteldo, um Gabigol, já confirmado o Christian, um Rodriguinho, outros jogadores que estão sendo ventilados aí, cara, é uma composição de elenco, por mais que tenha umidade ali que talvez você possa colocar para refletir, mas ainda assim é um nome que se movimenta no mercado, né? Então passa muito distante daquela condição da gente concordar ou não concordar. Se fechar, ele vai vir de qualquer jeito. Não tem o que fazer nesse ponto. É torcer para que dê tudo certo, porque no Palmeiras foi uma carreira muito vitoriosa. O Dudu está com 32 por aí. É isso? A oferta, né? A proposta do Cruzeiro é de um contrato de mais 4 anos. O salário, mais ou menos, que ele ganha no Palmeiras. Isso. Está sendo um bom negócio? Eu coloco na balança o seguinte, se ele chegasse no meio do ano, tinha um valor que o Palmeiras teria que receber e você desembolsaria uma grana a mais. Eles fizeram um acordo lá, era em torno de 25 milhões de reais, era o que o Dudu tinha a receber ainda, Exato. né? E agora ele vem para o Cruzeiro, quando a gente fala de graça é porque você não tem uma grana a mais para você pagar, mas é lógico que você vai ter valores que o empresário acaba recebendo, uma bonificação que o jogador acaba recebendo, mas para o Palmeiras não vai mais esses 25 milhões. Então, acho que pelo valor que é e por aquilo que você vai movimentar de mercado e também de sócio-torcedor, com a chegada dos jogadores que estão chegando e também com camisas, produtos que serão vendidos, eu acho que compensa sim o investimento. Mas o meu ladugão torcedor raiz chato, aquele lado cruzeirense insuportável, que todo cruzeirense sabe que nós temos, tá assim, ó. Será? E Léo, não sobre o Cruzeiro, mas sobre SAFs de um modo geral, me surpreende o perfil de contratações. Eu achei que essa turma ia gastar muito dinheiro, salário alto, com jogadores novos, com potencial, se destacando no Brasil para revenda futura. E o que os clubes têm feito, de um modo geral, no Brasil assim como aconteceu em 2016, quando nós tivemos as luvas de TV. Gastaram dinheiro muito com jogador, tipo o Robinho, voltando para o Brasil e tal, e não investiram num perfil, primeiro para pagar a conta e segundo, jovens talentos. Eu acho que as SAFs no Brasil, e não estou falando de Cruzeiro, perceba, estão caminhando por um caminho errado. Eu acho que o Fael, ele é pontual demais nesse comentário dele. E talvez esse meu lado cruzeirense que esteja assim, ó, dá uma olhadinha nesses valores, como é que esses jogadores foram no ano passado, como é que não eles acho o são Dudu ruim não, viu, gente? Não, eu acho ele baita jogador, não tem que discutir sobre isso, né? Mas aí, eu penso em outro ponto também, Fael. Se você for olhar, por exemplo, a maioria desses elencos, eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo são elencos que trabalham diretamente com os garotos de base e não tem medo de colocar os meninos para jogar. O Bahia está construindo para o futuro agora. Isso, o Abel, então, é o cara que não tem medo. O Abel chega e fala assim, ó, 17 anos, brocou tal, vai lá, meu filho, joga no meio dos caras lá. E não tem medo de colocar medalhão no banco, não tem medo. De resto, meu amigo, é todo mundo com os medalhões com a galera mais velha mesmo, porque às vezes a garotada chega e não representa. E só para encerrar, o Atlético gastou o dinheiro do Savinho pagando o salário de um Vargas e de um Kardec. Um tem 35, o outro vai fazer 36 agora. É disso que eu estou falando. E agora mais uma despedida do futebol mineiro, essa para você, Hugão. O Álvaro Barreal dizendo que vai ser sempre grato ao grande clube. Saudade já, não? Léo, o Barreal, ele teve altos e baixos, dividiu a opinião da torcida. Eu acho que em um determinado momento que a gente esperava que de repente ele fosse explodir e render de vez, eu acho que ele acabou caindo de rendimento em um determinado momento. Mas é claro que no time do Cruzeiro desse ano, eu escalaria ele como titular tranquilamente. Talvez aquele jogo contra o Vitória ou contra o Corinthians no Mineirão, eu estou mais propenso a achar que foi realmente o jogo contra o Vitória, em que ele é colocado ali naquele lado esquerdo, onde ele atuou muito melhor, principalmente fazendo essa função de quase um meia esquerda, ali bem mesmo próximo da função de se alternar com o Marlon ali. Foi onde ali talvez a gente percebeu qual seria a função ideal do Barreal. Seja feliz, vai com Deus, tudo de melhor para você, Barreal. Obrigado pelo que fez pelo Cruzeiro.
mas eu acho que ficou devendo um cadinho de nada. Mas a queda de rendimento do Barreal foi por causa de todo o time do Cruzeiro também, nisso aí ele não tem muita culpa. O Alterosa Esporte hoje está emotivo, tem mais uma despedida aqui. Vamos ver se o Fael vai se emocionar. Glória a Deus!